Olá! Hoje eu estou por aqui para a gente trocar um pouquinho sobre os erros mais comuns que acontecem com quem está iniciando a prática clínica. Na verdade, eu vou estar falando de 5. Vamos lá? Mas antes, dá aquela curtidinha. Quando a gente inicia a nossa prática clínica, a gente está suscetível a cometer alguns erros. Eu vou trazer aqui 5 para a gente estar refletindo, na verdade, sobre eles. Mas primeiro eu vou estar dando uma contextualizada. Então a gente sai da faculdade, depois de 5 anos de estudo, nós saímos generalistas. O que isso quer dizer? Significa que a gente viu muita coisa, mas de uma maneira mais superficial. Hoje, a psicologia ela tem reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia 11 especialidades. Então, teoricamente, nós saímos aptos a exercer essas 11 especialidades e uma delas é a psicologia clínica. Ou seja, eu vou estar num consultório fazendo psicoterapia, com um público que pode ser individual, um casal, uma família. Isso é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque eu vou estar ali diante da saúde mental dessas pessoas. Isso é uma tremenda responsabilidade. Eu preciso estar preparado para isso. E para isso eu preciso ter a humildade de saber que eu jamais saberei de tudo e que eu preciso estar em constante preparação, principalmente se eu estou começando. Então, o primeiro equívoco, o primeiro erro que pode acontecer é eu não buscar formação. Quando a gente inicia a prática clínica, eu tenho que tomar muito cuidado para que a minha perspectiva de vida não seja o meu norteador para a compreensão de quem é aquele sujeito que está diante de mim. Eu preciso, na verdade, ter um campo teórico que sustente esse meu olhar. O meu óculos, tem que ser desses teóricos, dos teóricos que vão estar me ajudando a compreender o comportamento, ou seja, as atitudes, os padrões desses sujeitos que estão diante de mim. Essa é a primeira questão. Muitas vezes as pessoas não buscam essa formação, não buscam o aprofundamento. Isso é muito importante que seja feito. Senão eu corro o risco de transformar a minha prática clínica num grande aconselhamento. Ou pior, num direcionamento. Fazer com que a pessoa que está diante de mim faça o que eu faria. Por quê? Porque eu estou enxergando ela de acordo com a minha perspectiva de vida. As minhas intervenções não vão ser intervenções com base numa teoria, mas sim com base na minha experiência de vida. E isso é catastrófico. Um segundo ponto é quando, na verdade, eu vejo na faculdade as abordagens, e me apaixono por todas elas. E eu compreendo porque eu também sou uma apaixonada por todas elas, porque elas são maravilhosas. Os teóricos da psicologia são maravilhosos, mas não dá. Por quê? Cada um deles olha para o sujeito de um lugar, de uma forma. Então, se eu botar todas essas abordagens no caldeirão, misturar, não vai sair nada dali. Eu vou olhar para um sujeito esquisito, porque ele vai ser multifacetado. Então, é impossível. Eu preciso escolher uma abordagem que converse comigo, que me represente e que eu possa, dessa forma, ter essa sustentação para olhar para esse sujeito que vai estar diante de mim e ser a minha referência, o meu norte. Porque a clínica, ela é solitária. Então eu preciso ter ali um referencial, um suporte, que a teoria vai me dar. Isso é fundamental. O que não impede que eu utilize uma técnica, desde que essa técnica não seja incongruente com a minha abordagem. Ou seja, eu posso utilizar técnicas de outras abordagens desde que ela também converse com a minha teoria, ok? Então, esse seria o segundo. Um terceiro ponto seria a supervisão. Muitas vezes as pessoas acham assim, eu não preciso, eu já sei fazer. A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, para a gente não ser arrogante. Existem pessoas que já caminharam um pouco mais que a gente. E, de novo, a clínica ela é solitária. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente está iniciando, existem determinadas nuances do processo que a gente não vai captar. Não é que a gente não tenha capacidade, a gente não tem experiência. E uma outra pessoa, na hora que eu estou trocando com uma outra pessoa que já caminhou um pouco mais que eu, essa troca vai me enriquecer. Essas pontuações que vão ser feitas vão enriquecer o meu processo. Então, eu só tenho a ganhar com isso. Vamos pensar sim na supervisão. Um outro ponto, e aí estamos falando do quarto, seria o processo psicoterápico do próprio terapeuta.
É importante que a gente entenda que eu preciso estar buscando o meu autodesenvolvimento para que eu possa cada vez ter mais a compreensão das experiências do meu cliente. Se eu não consigo me desenvolver, se eu não consigo trabalhar as minhas questões, se eu não consigo enxergar e enxergando a minha vida sobre outras perspectivas, como é que eu posso acompanhar o processo do meu cliente? Aí você pode dizer assim, mas Adriana, eu não tenho demanda. Tem a demanda de quem está começando a trabalhar com a psicologia clínica. Essa é a demanda. Compreender como é que você se coloca diante desse lugar, né? Dentro desse lugar. Então, se você não quer uma demanda, já estou te dando uma. E por último, eu falaria do público. Muitas vezes, diante da nossa ansiedade, é claro, a gente quer ocupar esse lugar. A gente quer ter o retorno, que não necessariamente é só o financeiro, né? É o retorno de todo esse tempo de estudo, é o desejo de estar nesse lugar de psicólogo. Isso é maravilhoso, eu compreendo. Mas muitas vezes, nessa ansiedade, a gente acaba pecando e não sendo tão cuidadoso assim com a nossa própria trajetória profissional, com o que a gente quer construir. E aí a gente sai por aí anunciando que eu atendo criança, eu atendo adolescente, eu atendo adulto, eu atendo idoso, eu faço avaliação neuropsicológica, eu faço psicodiagnóstico, eu faço orientação vocacional, eu faço laudo para bariátrica, eu faço tudo. E aí você já está você já está escrevendo, né, para o mundão, do tipo assim, eu faço tudo e não faço nada. Já vou dizer de cara, neuropsicologia, né, avaliação neuropsicológica, psicodiagnóstico e orientação vocacional exigem testes diferentes. Então, para começar, você precisa ter um super, não estou dizendo pouco não, estou falando um super mega investimento em testes, porque são avaliações diferentes. Você precisa ter conhecimento na elaboração de laudos, para você dizer que sai por aí fazendo laudos. Porque fazer um laudo não é uma tarefa fácil. Existe todo um domínio de uma elaboração técnica. Se eu vou atender criança, eu estou falando da clínica infantil. A gente está falando de saúde mental de alguém que está iniciando o seu desenvolvimento. Isso é grave, não dá para brincar. Fazer clínica infantil não é brincar de massinha e nem botar para desenhar. É muito mais do que isso. Eu preciso me especializar na clínica infantil para entender as especificidades desse universo. Então, é preciso ter cuidado. Esse é um erro grave. Adriana, eu fiz especialização na clínica infantil, consigo atender adulto? Consegue, porque ali você vai aprender como lidar com a família. Então ali você vai ter condições de atender o adulto. Mas se eu não fiz nenhuma formação na clínica infantil, eu não tenho condição de atender essa criança. Porque eu não posso partir do princípio que sentar com uma criança e ficar jogando é fazer clínica infantil. Então, eu traria esses 5 pontos para a gente começar iniciando. E eu trago isso para que na construção da sua carreira, da sua trajetória, você tenha cuidado para não cometer esses erros, para que você possa construir uma carreira sólida, para que você possa passar para esse mundo que você vai começar a trocar confiabilidade, credibilidade, ética e paciência, muita paciência. O retorno virá, eu não tenho a menor dúvida disso. Desde que você invista no seu trabalho, desde que você invista na sua trajetória profissional. Você terá o retorno. Paciência. Paciência e consistência. Um beijo enorme. Até!